Miau! Ó. Chegaram as gatinhas. Miau! 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 Assaltimbancos. Que isso? Não vem com essa coisa de idoso, não. Que merda. Hoje foi diferente. Hoje foi completely different. Gente, olá, boas tardes, boa noite, bom dia. Boa noite, bom Tudo dia. bem? Meu nome é Gregory, mas você pode me chamar de Glôncia. E aqui eu tenho mais 4 gaysão, que a gente vai falar hoje de uns bafão aí, hein? Eu tenho 4 fiados pra falar de bichinho. Esse foi o mais viado possível, né? 4 viados pra falar de bonitinho. bichinho. Temos local de fala. Local Outro de bicho pra fala. falar de bicho. Quem tá lá? E a elas? Hello, Oi, meu nome é gente. Dani. Eu e Iago aqui de novo. Como vocês estão? Tudo bem, meus amores? E ela Laigona. E aí? Minha! Achei que você ia dar um miado, Eu né? também. Eu ia. Mas pras gays do sertanejo, eu posso deixar uma frase do Latitude 10 pra começar esse episódio, que é au, 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 miau, 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 au, au. Olha, isso aqui, ó, tá vendo? É pra isso Muito que vocês bonito, consomem o parabéns. conteúdo, viu? Nossa, Isso é É arte. pra isso que vocês estão aqui. Don't Eu touch, senti, don't touch. eu, Don't touch. eu senti. E aqui do meu lado. Olá, gente. Felipe, Véi Chico. Turina. Tudo bom? Tudo bem. Já Gente, começou daquele jeito, né? começamos miando, começamos uma cachorrada. Eu e minhas cachorras. Uau. E, gente, Você foi primeira chamado, coisa. né? Atenção pra você dar os recados antes de começar o Já episódio. me julgaram, já barbarizaram comigo aqui antes de começar esse episódio, que é pra eu dar os recados antes, então vocês vão acompanhar o recado. Primeiro, segue a gente em todas as redes, Cholacasts, lá no Instagram, lá no Twitter, enfim. E aqui, no canal que você ouve a gente, que você tá vendo esse episódio aqui do Cholascast, no seu Spotify, no seu Deezer, no seu YouTube. Você tá seguindo? Você deu like? Pelo amor de Deus, ajuda os gays. Que Deixa a custa? dedada, deixa a dedada. Deixa uma Engajamento. dedadinha. Engaja nessa buceta. Fechou? Muito obrigado desde já. Deixa o seu likezinho aí se você tá vendo pelo YouTube. Dá o seu coraçãozinho aí se você tá vendo pelo Spotify. E faz o que tem que fazer aí na rede que você tá ouvindo a gente. Fechou? E no Spotify tem que seguir o canal que aparece a notificação quando sair o episódio novo. Exactly. No YouTube também vai comentar lá tudo. Vai assistindo e comentando. Manda o que você tá Isso. achando. Ativa o sininho, gente, ó. Pra saber sempre quando chega episódio novo. Escreve miau Isso miau aí. no YouTube. Calma. Você que ouviu até aqui, comenta Diga miau lá. miau. Diga miau, miau. E ponha o emoji do seu pet favorito. Exactly. Querida. Como você já deve ter percebido, o tema de hoje é pets. Quem que leva uma vida com pets aí? Nós todos. Eu Acho acho. Todos? que vocês. Todos. A Igona tá levando uma vida com pets agora, né? Querida. Não por opção, né? Sabe qual... É isso aí, gente. É nós, é a vida. Acontece as coisas que a gente não sabe. Mas então, Porque- você nunca teve, né? Um petzinho. pra Calma, chamar de nunca seu. também é um pouco demais. Vamos aqui coisar. Eu nasci com cachorro. Minha vida inteira foi com cachorro. E por eu gostar tanto de cachorro, eu olhava pros gatos e falava: Nhê. Meu negócio é cachorro. E aí, eu gosto dos gatinhos, mas tem uma rivalidade aí, gato e cachorro. Então, eu sou do time. Se tiver uma briga, eu sou time cachorro. É isso, gente. Igona está sendo quicada da live. Beijos, a maioria. Admiro, eu tenho sentido uma grande admiração também pelos gatinhos. Porque eles têm o lugar do direito de fala deles também, nesse mundo de meu Deus. E aí, só pra contextualizar, na verdade, hoje eu divido com 2 amigos, e eles têm gatos, assim. Essa casa já teve 5, né? Alguns vão, passa 2 semanas, volta.
outros vão, sei lá, para outro lugar e passam um ano, volta de novo. Mas normalmente é 5 gatos nessa casa e aí não tem nenhum cachorro. Então eu convivo com 5 gatos, mas nenhum é meu. Aí, ó. Essa é minha história de superação de vida. Obrigado. Eita, esse foi meu TED Talk. Esse foi A o vida máximo. de tio de pet aí, não é É pai tia de pet. pet, mas é. assim, Aqui, ó. mas eu tive gato. Olha que louco, né? Assim que eu fui morar só, eu tive Catarina, que a gente resgatou na rua, tadinha. Bem no mesmo dia que eu falei assim, ai, quer saber de gato? Não, vou ter gato pra quê? Aí eu vi Catarina passando mal, tadinha. Peguei, acolhi e chamei de minha. Só porque eu queria ter uma gata pra chamar Catarina. Passou um dia, descobri que era macho. Mas eu falei, tudo bem. Deve ser por isso que ele não gosta que a gente chama de Catarina. Mas continuou Catarina. E foi muito difícil, porque eu chamo por ela, tá, gente? Mesmo sendo macho. Mas a Catarina, enfim, já tava meio que pertinho de morrer, assim. E aí tentei oferecer todo o conforto que eu podia durante o tempo. Amei um gato de verdade, isso pra mim é inovador, assim. E aí um tempo depois, Catarina partiu. E aí eu falei, nossa, não vou ter mais gato. É muito difícil. É muito trabalhoso. Saudade dos meus cachorrinhos. Mas amei Catarina. Então, para não dizer que eu sou de todo ruim, eu cuidei de um gato. Meu. Vamos dizer que você é gatofóbico, né? Fez Calma. mais que a obrigação. Mas quando eu e o Greg, Agora que ela pesou o clima. quando eu e o Greg decidimos ter um pet, a gente, vamos ter um pet, beleza. Aí pensamos, gato ou cachorro? Aí a gente falou, putz, cachorro tem que sair para passear, né? Todo a gente dia. não vai descer lá passear com ele todo dia. Novamente. Então decidimos por gato. Porque eu também nunca tive pet na minha vida. A gente cuidava de, sei lá, a gente tinha passarinho, cuidava de coelho, mas a gente nunca teve cachorro ou gato na minha casa. Então eu não tinha esse convívio, né? Não sabia como era coelho ter. e passarinho é pet. Eu já ia falar o preconceito com os coelhos. Mas é que você não brinca, né? Agora É. coelho tá sendo domesticado que você até brinca com coelho, mas a gente criava coelho tipo num terreno, sabe? Como, gente? Pelo amor de Deus. É verdade, agora coelho tá sendo domesticado igual gato, assim. Se ele não virar um perna longa, não é brincadeira. Mas o Gré já tinha esse convívio com o pet. O Gré teve cachorro, o Gré teve gato, né? Então ele sabia como era ter pet e eu não. Então, tipo, pra mim, essas minhas duas filhotinhas, que é a Celina e a Felícia, são novidades, assim, pra mim. E eu nunca imaginei que eu ia, sei lá, que um gato ia dormir em cima do meu peito na cama e aquele cu no meio da minha cara. Jamais, mas falasse isso pro Felipe aqui, a jovem adolescente, fala, não, nunca vou querer. Respirando cu de gato no meio da Mas noite. hoje em dia, sei lá, 7 da manhã. exato, um gato mordendo seu nariz. Na verdade, pet é igual a humilhação, né? Porque só faz você passar a humilhação o tempo inteiro. É cu na cara, tipo, só falta cuspir no teu pé e falar assim, cata lixo, e vai. E a gente vai. A gente pega. Gente, tem a aguenta. coisa mais bonita, mais ufa, do que você ver seu bichinho cagando saudavelmente. Aí você tem um ponto. Isso. Porque a Celina, quando a Celina teve ela passou por um problema uns 2 anos atrás, que ela não fazia xixi. Gente, era um terror, assim, a gente a madrugada inteira. E aí, quando ela volta a cagar e mijar, e você fala, meu Deus, tá tudo certo, é a coisa mais linda que tem de um pet. Acho que é um ato de amor. Você vê o cocô e fala, nossa, que cocô bonito. Que belo cocô. Ai, que cocôzão. Que belo cocô. Vamos exaltar os cocôs dos pets. Ai, que delícia. Que E delícia de cocô. principalmente, né? Olhe os cocôs dos pets, olhe. E os cocôs, Exato, olha o cocô, olha a consistência. Então, tipo, eu nunca, jamais imaginei que eu estaria assim, sabe, feliz em ver um que tá cagando bem, sabe? Que o pet tá cagando bem, né? Que delícia. E vocês, mulheres, vocês tiveram pencas pets? Ah, amiga, eu tive alguns, não cresci com muito pet. Tive cachorrinho, tive hamster, tive galinha, tive... Acho que assim, os mais estranhos da galinha e hamster, que não... a hamster já é mais comum, mas galinha é uma coisa bem mais diferente. E hoje em dia, a gente, depois que eu vim morar sozinho, acho que foi assim, a hora de eu pensar. Eu fui pensar num animalzinho diferente, que era o gato, que eu nunca tive.
Então foi um processo de aprender também como que é o gato e tudo mais. Aí foi quando eu adotei Samira, né? E ela tá aqui até hoje. Já tive outras gatinhas junto com ela. 2 fugiram, que era a Rebeca e a Zelda. Aí, ó. A Rebeca, a Samira. Gato, só as Por close. isso que uma fugiu. Só as close. O problema tava aí, entendeu? É nas madrinhas. O problema era as madrinhas. A Zelda foi procurar o link e nunca mais voltou. E agora a gente acabou praticamente de adotar outra gatinha, que é a Mifa, que tá ali fazendo uma baderna, que ela é o cão. Ela não é o gato, ela é o cão mesmo. Ela é o cão. Então, depois que eu tive Samira, que é o meu amor, meu xodó, meu grude, eu me apaixonei por gatos e, assim, é meu amor mesmo. Minha paixão. Que delícia. Oh, É muito linda. que lindo. Você, Iago. Minha família também já teve muito pet, sabe? Tipo assim, muito mesmo. Assim, eu sempre convivi muito com cachorro. Tanto que, igual eu falei com o Dani, a minha primeira experiência com gato foi depois que eu mudei pra cá e conheci Samira, né? E agora com Mifa. Porque lá na minha família, um povo que gostava muito de cachorro. Minha avó sempre foi muito fã de cachorro. E como lá na minha cidade a gente mora muito grudado, né? A casa da minha mãe é grudada na casa da minha avó. Então eu convivia direto com os cachorros da minha avó. Muito. E teve todo tipo de cachorro, fêmea, macho, todos os tamanhos e raças. Enfim, e meu avô sempre foi muito fã de galinha. Então também tive muitos galos e galinhas lá também que eu brincava. Não, mas a minha galinha é diferente. Ainda vou contar sobre ela nesse episódio. Pencas de Rafinha, pencas de Rafinha. Mas eu tinha um galo que eu brincava, eu entrava no galinheiro, eu pegava ele, deixava eu pegar ele, ia adular ele e brincava. Ai, que nojeira, que ódio, meu Deus. Ai, que horror. Legal, Gente, mas era legal. Eu não sei se você sabe, Gregory tem pavor de ave. Sério? Todas as aves Oh, do meu mundo. Não, mas galinha foi uma coisa que eu gostei, porque eu acho que eu também, desde pequeno, meu avô sempre me ensinou a cuidar bem de galinha, né? Que a gente tinha um galinheirinho bem assim, arrumadinho, né? Simplesinho, mas também a gente entrava muito pra ficar com as galinhas mesmo, com os pintinhos, era muito legal. Deixa eu... já pegar o gancho das galinhas, né? Só pra dar um. É uma historinha bem curta da galinha. Meu pai comprou, sabe aqueles pintinhos que tem em casa de ração? Não sei se vocês já viram isso. Uhum. Ah, tinha Mas colorido. Não, não era colorido. Não, mulher, pelo amor de Deus. Não pinto-pinto, não pinto-pinto. Oh, Não pinto, pelo amor de Deus. Então ele comprou esse pintinho, eu fui cuidando dele até ele crescendo, e depois que ele ficou, né, virou uma galinha, a gente resolveu levar ele pra roça, porque vocês sabem que galinha a cada 5 passos é um cocô, então não tem como ficar dentro de casa. Então a gente levava pra roça e toda vez que eu ia pras férias ou final de semana, era o grude, assim, era o ponto de que a galinha não saía do meu pé o tempo inteiro, subia na cabeça, pulava, Nossa. fazia Ai, cocô que na cabeça fofinho. a cara, nossa, era assim, um grude do grude. Aí até o ponto que chegou a decepção, que, né, família aqui não liga pra essas coisas, bicho é bicho, e pronto, né? Foda, pessoa que é mais velha e tudo mais. Até quando eu cheguei. É triste, gente. Nem sei se falar isso é bacana, mas cheguei e tem uma galinhada ali feliz. A criança foi traumatizada. Chorei horror. A galinha virou frango. Escondi Ah, atrás meu da, Deus. escondi atrás da porta por uns 2 dias chorando. Não comia nem a pau. Nossa, eu fiquei um tempão sem comer frango, essas coisas. Foi gente, triste. que horror. Foi um trauma de infância. Foi A um gente trauma pega de- emoção, né? É isso que eu ia falar, né? Ai, Porque, que tipo, você horror. cuidar do bichinho assim depois, né? É diferente do cachorro. Nossa. O pessoal Que mais triste. antigo não liga muito pra essas Ai, coisas. vocês estão pensando muito no clima. Não. É assim que as terapeutas trabalham daqui pra frente. Nossa senhora. Mas eu acho que isso, antigamente a gente tinha muito mais cachorro, era muito mais comum ter cachorro, né? Do que gato. Então lá em casa a gente nunca teve cachorro, mas as vizinhas, minha avó, as vizinhas sempre tiveram cachorro. Então a gente convivia muito mais com cachorros, né? Sim. E aí acho que nos últimos anos, agora até pela correria do dia a dia, acho que as pessoas têm preferido ter gatos, né?
que é mais fácil, apartamento, essas coisas assim, você Independente, cuidar de né? gato, né? Então Ele- então é é. muito mais independente. Mas aí eu acho que é de bolha, fi. Aí eu acho que, tipo assim, como vocês foram pra apartamento, aí vocês entram no mundo do cenário dos gatos. E aí, gay também, aí começa a envolver com sapatão tem gato. Os LGBT. Já vai pro apartamento de taco, uma samambaia e um gato acabou. É. Porque aí, pra mim, quando eu vou, por exemplo, pra casa da minha avó, sei lá, quando é muito periferia ou casa, quintal, a galera sempre tá tendo cachorro, cada vez mais cachorro. Acho que é muito da nossa mudança também, né? Talvez, tipo assim, já tivesse gatos em apartamento, aí você vai pro apartamento e você fala assim, olha, começou a ter gatos, mas é porque você começou. Mas é porque tinha esse negócio de gato, gato é um bicho chato, gato é um bicho traiçoeiro, sempre existiu isso, né? Ainda é. Então, não, Nojo, eu acho que é isso. Assim, Eu acho que o gato, pra mim, é um bicho muito amoroso, muito amoroso. A fama que o gato tem é muito mentirosa, assim. E é tão amoroso, tão grudento, que às vezes chega a ser chato. Focar. É. Sufocar. A minha pequena, a minha caçula, ela literalmente sobe em cima da gente e exige carinho todos os dias. Enquanto você não faz carinho, ela não desiste. Que fofo. É absurdo isso, assim. Então, tipo, esse negócio de que gato não é carinhoso, essas coisas assim, eu acho que é muito do fato de as pessoas não conhecerem e não conviverem com gatos, entendeu? É claro que tem gato de rua que é diferente. Porque gato de rua é mais, né? É selvagem. É selvagem, tipo, ele não sabe, mas gato mais domesticado, em ambiente fechado, assim, pelo amor de Deus, como é exigente, como é possessivo. Não. A Celina, quando eu começo a beijar o Gré, ela vem pra cima e quer separar de ciúmes dele. Tem uma ideia, assim, de tão possessivo que é, né? É, Eu legal. acho que essa é a grande diferença do gato e do cachorro, né? Tipo, o gato, ele te manda. O cachorro, ele tá ali pra felicidade só. Tipo, ele brinca, ele pula, não sei o que, e pronto. Agora o gato, ele gosta de te mandar, ele é do jeito dele, na hora dele, ele faz o que ele quer. Então, é aquilo do independente. Ele é- Eu tô sentindo um certo preconceito com os cachorros aqui. Não, mas eu ia falar uma coisa aqui, né, com respeito a Igor, ou com caso assim, por exemplo, quando eu tava falando da minha infância e tudo mais, isso que ele falou questão de periferia, não sei também, de regiões, né, a bolha, geralmente, questão do cachorro. Eu, por exemplo, a minha rua, o bairro, todo mundo que tava lá ao redor, todo mundo tinha cachorro. Igual eu falei, eu nunca tinha visto um gato domesticado. Eu não tinha amigos que tinham gatos domesticados. Eu não conhecia, tipo, parentes que tinham gatos domesticados. Não conhecia, gente, de verdade. Tipo assim, foi conhecer depois de um tempo. Mas eu não tinha, assim, pra mim era estranho domesticar gato. Porque gato ou você via quietinho na rua e sozinho, ou não via dentro de casa. Pelo menos assim, na bolha que eu tinha. Então, por isso que eu falo, assim, acho que é muito relativo também. Eu vim a conhecer mais do mundo dos gatos depois, que aí hoje eu vejo que tem muita gente que tem, com essa questão da praticidade, aí entra já no que o Chico falou, né, de que apartamento, aquela coisa mais rápida, o gato ser mais independente. Mas é interessante ver os dois lados, né, de comparar o gato e o cachorro. E eu gosto dos dois. Eu não sou briga dos dois times, gente. Eu gosto também dos cachorro, dois. Eu não gato. tenho esse negócio, não. Eu gosto gente, pra caramba. A vida inteira, assim, eu tive cachorro. Tipo, sempre tinha um cachorro na minha vida. Sempre, a vida inteira. Desde que eu nasci até eu sair de casa. Até eu sair de casa, tinha... Até os 18 anos, tinha cachorro em casa. Só agora que tem só gato. Mas, assim, lá em casa tinha o cachorro da minha avó, Como é o nome dela? Mink. Mink. A Mink era... Quem é dos anos 90 vai lembrar da Priscila, da TV Colosso. Era uma Priscila, Nossa, que linda. a Mink. Aí ela teve filhotinhos, aí um filhotinho se chamava Freeway, porque ele ficava indo toda hora pro meio da rua. Aí teve mais uns 2 filhotinhos, que aí foi um pra cada lado. E depois teve mais um cachorro que eu não lembro, mas é que também não era meu, era de, tipo, tava por perto ali. Sim. E aí a gente resgatou uma cachorra que ficava de guarda numa obra que tinha lá perto de casa, e não cuidavam da coitada da cachorra. Aí minha mãe, que é o Satanás, foi lá, arrombou o portão da obra, resgatou a cachorra e deixou ela lá em casa. Que bonitinha. Porque minha mãe é o cão. Aí ela foi lá, e era um Doberman.
Era um Nossa Doberman Senhora. desse tamanho. Minha mãe, com 3 crianças, pegou o Doberman e levou pra dentro de casa. Meu Deus. Queria saber, não. Amo. Aí tinha ela, eu não lembro o nome dela, acho que era Rebeca, alguma coisa assim. E aí na rua de casa tinha 4 cachorros. Aí uma cachorra era a Rebeca, que não era essa Rebeca, era outra Rebeca. Aí tinha o Madruguinha, que era um vira-latinha piquitico caramelo. Só que ele era peludo, sabe, felpudo. Então ele era um caramelo Que diferenciated. bonitinho. Aí tinha. Ah, tinha mais 2, só que eles não ficavam por ali. Eles iam só de noite lá pra rua. E aí a gente cuidava desses bichinhos que estavam na rua ali de casa, aí foram morrendo, né? Os coitados foram morrendo um por um, tadinhos. E aí depois a gente pegou o meu nenezinho, que era o Skipper. Aí o Skipper eu criei, assim, o Skipper foi comigo. Aí foi até eu sair de casa, né? O Sim. Skipper. O Legal. nenezinho. Que Agora- fofo. E aí tinha, durante o Skipper também teve a Mila, que a gente adotou também, Que é uma gatinha. gata. E ela tinha o rabinho do Pikachu em trovão assim, porque ela quebrou o rabinho quando nasceu. Tadinha. Aí ficou quebradinho assim na forma do raio. Aí eram esses dois, aí, mas em casa a gente sempre teve bichinho. Minha mãe resgatava muito, ela resgatou muito, um monte de passarinho, que a gente tinha uma árvore grandona assim no quintal, Que e legal. às vezes aparecia um passarinho com a Machucado. patinha quebrada, machucado, Mãe. ferido, doente, assim. Aí ela pegava e deixava ele lá em casa um minutinho. O que ficou mais tempo lá em casa foi um canarinho. Que bonitinho. Ele pousou lá ele pousou em casa, amarelinho das asinhas brancas, assim, ai, muito fofinho. Aí abria a gaiola, ele ia e voltava, ia e voltava. Ele ia dar a volta dele e voltava pra Voltava. casa. Ia dar a volta dele e voltava pra casa. Bonitinho. Aí, né, até chegou uma hora que faleceu, tadinho. É, Não eu tinha voltou mais. cachorrinho também. Eu Ele tinha não- aquela ararinha, sabe aquela arinha verde que tem aqui em casa? Maritaca? Aquela maritaquinha? Ah. Eu tive muito maritaquinha. Tinha uma, inclusive, que eu colocava a música e ela dançava com a cabecinha. Ai, que Oh. foi. Então eu tinha essa. Mas é diferente ainda de cachorro e gato. Acho É. que ter ave, acho que ainda é diferente. Eu assim. sempre quis muito ter passarinho, sempre, desde criança, mas eu nunca tive. Passarinho é fácil. né? Tive um gato e 1 milhão de cachorros. Minha última cachorra também é resgatada da rua, que é a Lady Gaga. Ela era muito famosa. Todo mundo. E aí perdemos Lady Gaga há pouco tempo. Oh, tadinha. Mas Mas eu acho que é isso. Que eu falo, no Brasil, em geral, sempre se criou pet, né? Assim, eu acho que toda a família tinha um pet próximo. Tanto, inclusive, que eu descobri que não tem hospital público, não tinha, né? Nenhum hospital público de pet. Eu não sei aí em Minas Gerais, mas aqui, gente, agora surgiram aqui na cidade de Osasco, surgiram o primeiro hospital público de pet que tem aqui na região. Então, tipo, Tem é dois, isso, né? Tem 2 hospitais públicos, porque Legal. tanta gente tem bicho e as pessoas não têm condição de pagar um veterinário, né? Então, ter um hospital público de pet, eu acho que é a coisa mais necessária que Sim. deveria ter um em cada cidade, ao menos, no Brasil, né? Uhum. E é muito recente, né? E eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu acredito que aqui o pessoal leva em universidades, sabe? Faculdades, essas coisas de Isso, Geralmente tem um hospital lá, algumas, né? São maiores. Então é como se fosse isso. Só que nas faculdades, não é só Legal. para atender, sabe? Sim. Eu vi isso, que, por exemplo, nas regiões que não tem hospital, quer dizer, são as faculdades que acabam suprindo essa necessidade de bichos, de donos que não têm condições de pagar um veterinário, as faculdades acabam pegando isso, né? Mas deveriam ter, né? Porque a gente cria pet aqui no Brasil, principalmente, como se fosse muitas vezes como filho, né? Como um membro da família, né? É muito próximo da família o pet aqui que a gente tem. Sim. O amor, toda a devoção, né? Na periferia, os veterinários eram nós. A gente dava de pirona, melhorava em 2 tempos, assim. Exato, Tá mal, exato. dava de pirona, dá gripado, dava chá, a gente dava chá pros Sempre se deu um jeito, né? Às vezes não muito correto, mas como não tem uma coisa legal que você faz o que vai, né? Viviam 100 legal. anos, cada cachorro viveu Sim, cachorro, né? E a Exato, vida é né? Vai desenvolvendo, vai criando, mas eu acho que a gente sempre teve esses pets assim, né? Muito próximos e como membros da família, né? Então,
E eu acho que a tendência é cada vez mais ter pet. Né? Ai, deixa eu contar um negócio. Conte! Fofoca. A gente tinha muito aquário, né? Coisa de aquário. A gente sempre teve aquário lá em casa. E aí, um dos primeiros aquários que a gente ganhou, um tio meu me deu o aquário. E tá. Aí ele deu o aquário. Aí um dia, de manhã, assim, bem cedinho, tava eu dormindo, minha mãe dormindo. Aí a gente ouve, pá! Um estouro, assim. Aí a gente vai pra sala, assim, tá o aquário, assim, estourado, peixe no chão, água, inundou a sala, assim, coisa assim, tenebrosa. Aí, puta que pariu, estourou o aquário aí, que o bofe deu, que merda, não sei o que, sei o que lá. Aí eu fui pra casa da minha avó, eu cheguei lá, o que aconteceu? Naquela manhã, meu tio tinha morrido, tinha sido atropelado por um ônibus. Meu Deus! E na hora que ele foi atropelado, o aquário estourou. Óbvio. Gata. Nossa, você falou que era pesado, é pesado É mesmo. pesado mesmo. Toca Boa Noite Vizinhança do Chaves aí pra nós. Gata. É, né? Pesadíssimo. E era um tio bem próximo de você. Né? Era. É, Atropelado beijo. por o quê? Caminhão? Ônibus. Ônibus, nossa. Tipo, o ônibus bateu no caminhão. No caminhão, ó. O ônibus bateu na moto dele, tipo, arrastou ele e bateu num poste. Que louco. Essas ligações assim com, tipo, com. Sei lá, eu acredito muito em energia, né? Então, sei lá. Então, eu acredito que tem alguma coisa assim, né? Gente, é P de pet, não de paranormal, que é isso? Gata. Já ia entrar nos assuntos tristes. Gata, o Casa dos Horrores aí, ó. Tô passada. Gente. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Pergunta. Se vocês pudessem ter um pet, tipo, exótico, assim, algo diferente, que não fosse tão conhecido, o que vocês teriam? Eu ficaria com os felinos. Eu teria, tipo, um tigre, uma onça, um leão, uma coisa bem... Eu amo os felinos. A senhora Eu é amo os gateira. felinos. Eu amo os felinos. Eu teria um leão. Já pensou você abraçar a juba do leão, assim? Ai, gostoso. Vai, meninos, e vocês? Que animal, que pet exótico vocês teriam? Aí eu teria um lobo. Eu acho lobo lindo. Eu acho o lobo muito bonito. Tipo assim, igual eu falei, eu gosto muito de cachorro. Tipo assim, eu acho os caninos lindos. Tipo, mas o lobo vai, sei lá, pelugem, assim, né? Aquela coisa assim. Imagina, tem um lobo assim, uivar de noite. Ai, que chique. Ai, que inferno. Não ia dormir. Se eu fosse ter o que eu assim, acho lindo e interessante, Iago nem ia estar aqui em casa, porque eu acho muito legal ter um aquário com... Eita, chamou de feia, hein? Não tem essa daqui, não. Bola, beleza. É porque o aquário que eu teria seria tipo de répteis, sabe? Tipo aranha, alguma cobra, alguma coisa assim. Iago morre de medo de aranha. Então, eu pensei que você ia falar que queria um aquário, mas só tem lugar pra uma piranha na casa. Uma coisa Ela mesma, entendeu? Amigo, eu queria esconder isso, mas Ela que É palhaçada. mole. Então, você gosta desses aracnídeos, assim, essas coisas? Você eu esquisita? acho lindo, eu acho lindo. horroroso. Eu tenho medo. Tipo assim, também. eu tenho medo de, sei lá, tocar essas coisas, né? Não é agradável, pelo menos pra mim. Mas eu acho lindo um aquário, alguma coisa que seja fácil de eu poder cuidar. Assim, não. Não sair dali, sabe? Mas eu acho perfeito. E Iago morre de medo, tem aracnofobia. Terapia resolve. Não pode, não. Eu tenho medo de conversar com uma pessoa que tem uma aranha, gente. Eu não sei o que essa pessoa pega a aranha e fala assim, ó, é a residência não sei o que, não sei o que. Põe no chão, a aranha vem aqui na minha casa tirar satisfação. Não tem como. Eu tenho muito medo de aranha. Muito medo. Eu também tenho. Sabe o que eu teria? Eu teria muitos sonhos. O quê? Eu teria muitos sonhos de ter um aras com cavalos. Um aras. Eu tô Ai, cavalhona. cavalhão. Cavalona. Imagina ela andando no couro, assim, correndo, com o cabelo. Cavalgando, nua. Empilhando a bundinha com a crina. Nossa, Ela seios ao balança, vento. ela balança os cabelos,
o pônei balança a crina, achei lindo. Cena de Mas cavalo é um bicho bonito também. É que é Eu caro amo. de se É ter, lindo. você é muito É caro, lindo, né? é de você lindo. é ter. muito caro. Cara, se eu fosse riquíssimo, eu teria cavalos. Então, eu Tem que ter precisaria- cavalos. Eu precisaria ser mais rico que você pra ter o meu animalzinho, porque eu sempre quis muito, muito, desde criança, ter um macaquinho. Sempre. Ai, que Ó, que bonitinho. fofo. Desses igual do latino. Ai, eu não sei, eu tenho um pouco de Deus medo me também. Eu tenho Mas um eu- pouquinho de é. medo. Mas eu precisaria Eu acho- ter um lugar, um ambiente mais favorável pra ter. Mas por que vocês teriam medo de ter um macaquinho? Ai, não sei, eu acho que ele é muito sapé, que vai tacar merda em você. É. A gente dá risada. É só educar. Tá comendo na sua cara, você taca na cara dele e fala, não pode! Não taca não. É porque ele é muito próximo, ele é o ser humano, né? Próximo. então. Ou seja, Tá um tem maldade. medinho. Ai, o ser humano já faz tanta maldade, o que o bicho não faz? Aí vai querer. Não, vai aí saber. pelo contrário, ele não faz com maldade, o ser humano faz. É isso, exatamente. Ah, Ele mas não faz o inversão, máximo- não. O máximo que o macaco faz é colocar um dedo no cu do outro. Isso a gente já faz de graça. Que isso, garota? Aí é enorme. Mas falando sobre essa questão de animal exótico, assim, falando essa questão de pet também quando eu era mais novo, de cachorro lá na família, um pet que minha mãe tem é tartaruga. Minha mãe- legal! Minha mãe ela tem uma tartaruga. Ela tinha uma outra tartaruga há um tempo atrás, só que, vai essa história triste da vida. Gente, a casa da mãe de água tem tartaruga pra todo lado. Minha mãe de é enfeite, apaixonada sabe? com tartaruga. Ela Nossa, tem que tipo, um legal. encostinho de porta de tartaruga, ela tem um vasinho de planta de Que tartaruga, ela tem fofinha. copo de tartaruga, tudo. Aí Legal. a gente tinha uma tartaruguinha antes, um tempo atrás que ela cuidava, e aí aconteceu que um dia, que assim, lá a gente mora lá na minha cidade, é tudo meio lote as casas, é bem, tipo assim, grudadinho na outra. E aí a vizinha na época tava tendo problema com rato. E aí essa vizinha começou a tacar chumbinho na parede do cantinho, assim, sabe? E aí tinha a parede em comum que a gente tinha antigamente, né? Tinha uns buraquinhos. E aí a tartaruguinha de mãe comeu o chumbinho e morreu. Ai, meu Ai, Foi isso que que aconteceu. dó. Aí ela ficou bem Que sentida, merda. passou um tempinho, aí depois teve um tio meu que deu de presente pra ela outra tartaruga, mas passou uns anos, né? Aí tá lá até hoje, enorme, gigante, assim, é o xodó. E ela corre, ela anda pra lá, pra cá, dá carinho na cabeça. A sua mãe ou a tartaruga? tudo. A tartaruga. Ah, tá. A tartaruga. Mãe cuida muito dela, ela adora. Principalmente morder dedão, viu? Ai, ela Eu tive morde que ficar dedo. correndo, eu tive que correr dessa tartaruga. E dói? Você ficar lá, dói. Amiga, só quando dá o trovão que ela solta, você não sabia dessa? Meu Deus. Quando a tartaruga gruda no seu dedo, só quando é o trovão que solta. Mas ela aprende com muita. Que merda é essa de dar trovão? Mas é um É ditado, verdade, amiga. gente. Tem um ditado que fala que se uma tartaruga te morder, só com o trovão que solta. A tartaruga Zenitsu. ok? Nossa, É. até hoje com a tartaruga presa. Aí, ó. Mas é muito fofinho, eu acho muito bonitinho. Mas sem ter essa paixão, assim, cuida. E é um bichinho muito gostosinho de ter. Assim, não dá trabalho, assim. E é bonitinho ver, observar o que faz, o que apronta. É muito legal. Eu achei Eu não diferente. teria répteis. É outra dinâmica, né? Eu não teria répteis. Não, Nossa, amiga. eu tenho medo, né? Mas mesmo Não, eu tartaruga. não tenho medo. Não tenho medo, eu só acho nojento. Tartaruga também. Não, a tartaruga é fofinha, mas eu acho que tartaruga é fofinha. ainda assim não. Fofinho. Eu teria uma cobra. Uma cobra, Não, assim, de animal não. assim, exótico acessível, eu teria uma Deus me livre. cobra. Não pode ter cobra, não pode. Por quê? Menina, tá louco? Você nunca viu esses filmes de terror, não? As cobras caem, mata. Cobra não tem amor pro ser humano. Aí você vai alimentar a morte do seu Eu também não, temos isso em comum. A gente se amaria. Gente, sabe o que me destrói quando eu tô andando na rua? Quando você tá passando assim, aí você vê um petzinho de uma pessoa que tá em situação de rua. Ah, E aí não. eles estão ali abraçadinhos, nossa, é coisa. Pois Tipo, é tão recíproco o amor, você fala, meu Deus, olha isso. Tipo, a pessoa não tem nada ali naquele momento e o pet tá ali ainda do lado dele, defendendo, né? É uma coisa de louco, assim. Quando eu faço, eu fico, né? nossa, você me destrói. Você fala, gente, é isso, né? A Olha- mais pura amor, mais pura leveza, né? Sincero, né? Amor sincero de verdade. Sincero, exato. Sim. Sabe Não que eu- cobra nada, né? Eu trabalhei na assistência social de Osasco. No meu caso, eu trabalhava em abrigo de crianças.
Mas aí, de vez em quando, eu ia, tipo, nos abrigos mesmo, pra pessoas em situação de rua, e tinha amigos que trabalhavam lá. E a maior caso dos moradores de rua que não iam pro abrigo, tipo, mesmo tendo comida, cama, banho, essas coisas, era pelo fato do animalzinho não poder. Os animalzinhos não podiam entrar, né? E aí Sim. eles não iam. Eles ficavam na rua junto com o bichinho, assim, porque não podiam Olha. entrar. Muito louco isso, né? É aquilo, né? Você não paga nada pra dar amor, então você não precisa de nada pra dar esse Sim. amor. E a única coisa que eles precisam é isso. É. Então não tem preço. Exatamente. Sim. Gente, e vocês viram a polêmica do Papa? Ih, não. Ah, eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo dessa polêmica. Rolou. Foi assim. O negócio foi Polêmica, assim. não. Acho que foi no final do ano passado. Foi uma por aí, coisinha foi mais ou menos, segundo semestre do ano passado, amiga. O Papa, ele falou um negócio lá de que as pessoas estavam deixando de ter. Né? As famílias estavam deixando de ter, substituindo filhos por animais. Graças a Deus. Colocar mais criança nesse mundo. E ele estava vendo isso como uma forma de egoísmo. Esse é o bafão. Assim, vou fazer o advogado do diabo pelo Papa, mas eu vou dar um fecho nele também. O babado é que ele tava falando esse negócio de, tipo, as pessoas estão parando de ter filhos ou de adotar. Eu vou salientar essa parte. Mas depois vem o fecho, aguarde aí. Então ele tava falando só que as pessoas não estavam, né, tendo filhos, tipo, criança, adotando criança, esse tipo de coisa. E estavam substituindo isso por animais. Sim. Aí, agora veio o fecho, viu, Papa? Eu te defendi só nessa parte aí, porque eu acho importante essa parte de adotar. Chico. O Papa Chico. Aí, o que eu acho é o seguinte, seu vagabundo. A primeira coisa é que, assim, eu não consigo ver coisa mais egoísta do que eu vou ter um filho porque eu quero. Não consigo. Você consegue ver alguma coisa? Exatamente. Consegue? Não. Ah, por que você quer ter um filho? Porque eu quero. Eu quero preservar meu sangue. Ah, eu quero um casal. Eu quero ter um menino. Isso é altruísta? O que é isso? Eu não tô entendendo. O que é isso? Agora, assim, adotar, ok, adotar realmente uma coisa aí que você, né? Adotem as crianças, por favor, gente. Aí, mas tem, assim, exemplos de pais e mães que falam assim, eu quero ter um casal, um filho e uma filha, um menininho e uma menininha. Aí fica tentando, né? Aí fica tentando. Aí tem 3 meninos, não foi adotar uma menina por quê, filha da puta? Seu lixo. Isso é verdade. Seus vermes. Que merda. Não, mas aí tem. Aí fica botando. Não, agora eu fecho. A pessoa olha pro mundo. Bolsonaro, Trump, Putin, guerra aqui, guerra ali, bomba caindo não sei aonde, holocausto nuclear eminente. Exato. Tá chegando aí. Levante neonazista no mundo inteiro. A pessoa olha pro mundo nessa situação. Efeito estufa, a gente tá. Catástrofe climática. Todo dia tem uma catástrofe diferente. A pessoa olha pro mundo nessa situação e fala assim: sabe o que tá faltando? Um minimin. Vou fazer aqui uns filhos. Você é doente, garota? Sofrer nesse mundo. Miga, na boa. Mulher, não. Mona, você tem problema? Bicha, não é possível. Você tá botando a criança, você não tá pensando nem na criança. Da onde que isso é altruísta, bicho? Você não tá pensando nem na criança. A gente tá olhando pra um futuro que dá 50 anos, a gente vai ter que brigar por água. Né? E você quer deixar passar seu DNA pra frente? Passar o quê? Seu colesterol, seu QI de 2 dígitos? Que merda é essa? Pensa nas porra da criança, inferno. Tá altruísta onde, hein? Disse o Papa que deve ter adotado uns 10, com certeza. Ah, não, com certeza, né? Sem falar nas crianças, né? Aí com o Vaticano, a história aí, né? Né, meu? Não, aí o mais pior de tudo isso é que tá bom, as pessoas não estão adotando. Aí vai um casal gay querer adotar, não pode. Ah, não pode. É, Aí não você pode. tá passando, aí passou dos limites. Não pode ser casal- gay. e- Não pode. E aí uma criança que foi abandonada por um casal hétero. Então, tipo, Exato. isso é. Aí vai lá na. Ah, quero ter um filho e uma filhinha. Aí acontece de quê? Duas crianças trans. E aí? Exato. Aí E aí? é expulso de casa. Aí expulso de casa. Foi muito, tipo, burra essa fala dele, né? Não, As e o pessoas que dá têm raiva é muito isso, né? É triste ouvir essas coisas de uma pessoa que tem poder de fala. É. Porque, Exato. querendo ou não, se a pessoa ficar quietinha, fala assim, não, tem uns que estão querendo ter filhos, outros estão querendo ter filhos pets.
Pronto, acabou. Exato. Ninguém me fala Mona, que isso é egoísmo, não, gente. Pelo amor de Não Deus. a minha gata não vai pegar um carro e atropelar um pai de família no meio da É. noite, beba. Mas, Entendeu? pois é. Jamais. E a A melhor minha gata não vai estuprar ninguém numa faculdade. Se ela for pra uma faculdade, ela não vai estuprar ninguém. Então, Pois é. assim, você fica criando filho aí, botando filho no mundo, depois vai criar igual uns vagabundos. Pra que você está criando filho? Mas aí também, Greg, pensa pelo lado dele. A sua gata também não paga diesel. É, aí tem que pensar nisso também. Aí tem que pensar nisso daí também, né? Polêmica, você viu a polêmica? E parar de fazer filho, como é que a igreja vai manter o vestidão de ouro do Papa? Né, Como é que vai A manter? prova de que é isso, de que é esse o motivo, é porque, tipo, vamos supor que ele esteja pensando no que Deus falou. Que eu saiba, gato e cachorro e qualquer outro pet foi feito por Deus, na visão dele, né? Não é? Então, tipo, então você tá rejeitando esses filhos de Deus? E aí, seu porra? E aí? Né? Então é claro que é por causa do capitalismo, assim, não faz sentido nenhum. Eu acho que as famílias têm o direito de escolher quem elas querem conviver sobre com elas. É. Se elas não querem ter crianças, não quer dizer que elas odeiam crianças. É. Simplesmente que elas têm responsabilidade. Que elas têm mais juízo que os doentes que botam filho no mundo e não tipo, sabem criar. Aí, ó. Exato. E as pessoas não têm tempo, eu acho, e tem uma desesperança também. Bicha, né? eu não quero ter filho porque eu não quero essa responsabilidade. Eu sei como que é pra fazer Exato. criar um filho decentemente. Eu não Ah. vou fazer um serviço de merda só porque, ai, tem que ter filho, tem que. Próxima Bicho, geração. Não, E só, não. só também vamos deixar uma coisa muito bem clara aqui, né? O Papa, ele é um líder religioso, mas ele também não deixa de ser um homem branco e afins. E aí, só para as pessoas também mais leigas que às vezes escutam a gente, não achar. Isso não tem nada a ver necessariamente com religião ou fé, né? Isso tem a ver com uma fala vinda de um homem branco numa posição política religiosa muito alta, que pode ser muito problemática, principalmente para os nossos pets, sabe? Exato. Sim, sim. E Lacrou, no mano. caso ele tinha Lacrou. era que Lacrou, é claro, gente, vai que a gente entra no BBB vai ser cancelado no episódio. Sim. Mas Dani, ele que você ia tinha falar? era que ajoelhar e dar graças a Deus que a nossa geração pensa, né, no caso. Sim. Porque antigamente o pessoal não pensava, era, eu vou ter não. um filho, mas assim, eu tenho um arroz aqui em casa e dá pra dividir pra mais um. Não é só o arroz, gente, não é só isso. Não. Então, o pessoal hoje pensa, nossa, eu fico 9 horas fora de casa, chego, já tenho que arrumar tudo. Se eu colocar uma criança, essa criança ela vai ficar sozinha em casa, ou com uma babá, alguma coisa, eu não vou dar atenção, então ela já vai crescer sem os pais. Claro. Pra quê? Você fez pra deixar pro outro? Você fez pra outra pessoa cuidar? Justamente. Exato. E esse pessoal tem isso na cabeça de que eles acham que eles criam um filho sozinho. Você não cria filho sozinho, não. Você não cria filho sozinho, não. Até porque você deixa ele na escolinha. Então na escolinha ele tem outra Quando influência. você tem condições. Exatamente. Senão você tem que deixar na creche. Senão você vai lá, no final de semana eu vou ali, vou deixar aqui com meus pais. Aí tá lá a criança com seu pai, com a sua mãe, assistindo o da Atena 25 horas por dia. Exato. Aí tá lá seu filho assistindo o Balanço Geral na Record, assistindo Edir Macedo. Vocês são maluca? Quer dar essa. Bicha, ninguém nunca na história da humanidade criou um filho sozinho. Se você não mora no meio da floresta. E ainda assim, sozinho, porque senão Sozinho, a tribo vai criar. se um macaco pular do galho em cima do seu filho e começar a caçar piolho na cabeça dele, você já não tá criando sozinho, você tá criando com o macaco. Você e o macaco é pai da criança. Então, assim, não tem esse negócio, não. De criar filho sozinho. Ninguém cria filho sozinho. Nunca aconteceu na história da humanidade. Não criem crianças, criem pets. Essa é a nossa campanha aqui. Não, isso quer dizer que a gente odeia crianças. Eu amo meus sobrinhos, eu amo crianças. Eu acho que criança, tipo. Não, exatamente. O que eu odeio são os pais irresponsáveis, que são burros. Exatamente. O que eu odeio é ser humano, ponto. Aí, tipo. Aí inclui as crianças. Aí deu um negócio que deu um bugado na minha cabeça. Ai, bugou. A criança, coitada, é inocente. A criança é inocente. Pois é, menino. O que falta são os pais. Que são Exato. os lixos. Que aí já coloca no mundo heteronormativo, aí já entra em outra Já é outra polêmica. polêmica. E não é sobre crianças. Quem quer ter criança pode ter criança. A questão é que só não deveria implicar, né? Tipo, são duas coisas totalmente diferentes, né? Criação de pets, criação de criança. Inclusive, para quem tem criança, criem pets. Porque várias pesquisas falam sobre
o quão é benéfico uma criança crescer com pet, né? Aprender Exatamente. inclusive sobre perdas, né? Porque em algum momento o pet vai partir, porque tem uma vida um tempo de vida muito Curta, menor que a né? criança, Exato. e a criança vai ter que aprender a lidar com essas coisas, enfim. Aí, ó, criem pet, São ensinamentos valiosos. resolve 10 anos Criem de terapia. pets. Gente, a gente acabou com o tabu do gato, acabou, né, entre aspas, com o gato e cachorro. Não vamos começar o pets versus crianças. Não é assim. A gente pode ter os dois, a gente pode ter Eu- o cachorro e o gato. Eu quero Quem rivalidade, começou foi o Chico. Quem começou foi o Papa. rivalidade felina que chama. Não tem É isso. isso. O cachorro não gosta do gato e tal, vai brigar. Não. Então as crianças podem viver com os pets. E são iguais, Pode, né? deve, inclusive. São iguais. Né? Agora, se você pegar um cachorro aí, adotar um cachorro, comprar, já tá errado. Então, se você comprar um cachorro, adotar um cachorro e depois abandonar, você é um grande filho de uma puta. Na verdade, você é um lixo. criminoso no Brasil. Exato. Porque no Com Brasil certeza. é crime abandonar animais. O né? Isabel! Inclusive, é interessante falar sobre isso, que puxa todo o gancho aí. Não sei se vocês viram recentemente, tá tendo um projeto de lei aí sobre questão de pensão alimentícia para família multiespécie, né? Então, tá tendo um projeto aí na Câmara que acontece o seguinte: eles estão tratando famílias multiespécies, né? Sejam pessoas humanos convivendo com animais, né? Com pets. E assim, se houver ali entre os dois o resgate de animalzinho ou a decisão de cuidar de algum animalzinho e os dois assumiram isso, se por acaso da vida, né, houver um divórcio, houver uma separação ali e a pessoa ficar responsável com o pet que os dois considerarem ter, a pessoa que ficou com o pet tem direito a receber uma pensão alimentícia. Olha. Então tá Legal. o projeto aí não foi aprovado ainda e tá tendo muita polêmica também por causa da fala do Papa e outros assuntos referentes a isso. Então, assim, querendo ou não, tem muita gente, tipo, batendo na tecla realmente que tem essa responsabilidade de ter um animalzinho e tudo mais e trazendo mais pro meio da família, né? Tratando mesmo como Exato. família e tá certíssimo isso, gente. Sim. Não deixa de ser, né? Exatamente. Aqui em São Paulo, inclusive, foi julgado recentemente um caso de guarda compartilhada de gato, porque um casal teve um gato, criava gatos, e aí separaram, e aí entraram na justiça para ter guarda compartilhada, porque é isso, né? Faz Sim. parte da família, da nova família, que, gente, 2023, né? Homem, mulher e criança já não é essa família tradicional há muito tempo, então hoje tem pet. No Brasil nunca foi, né? Família era sempre uma mulher com uma criança. Exato. E aí dá outro episódio. E aí dá outro. Outro episódio. Já fica aí outro fecho, viu, Vai dar Papa? outro episódio. Não adianta fazer filho se o pai vai embora. Aí, ó. Mana, para, pisa, menos. Mas isso aí é uma coisa bem interessante, porque, tipo assim, o projeto tá entrando com bastante coisas, assim, a respeito dentro do Congresso, e, assim, tratando os pets, né, seres sencientes, né, porque, querendo ou não, eles têm capacidade de dar amor e têm também capacidade de sofrer. Então, Exato. eles têm essa percepção, porque tem aquela coisa daquele dilema, animais são irracionais, gente. Não são, não. Eles Mona. podem ter uma coisa totalmente diferente do senso de pensamento do humano. É pior ainda o ser humano, porque eu acho que não é nem racional. Aquilo ali é burrice. É idiotice. Exato. Entendeu? Pra mim, quem são racionais são os animais e não os seres humanos. Mas, né, Aqui eu em acho casa, que- minha filha, se a gente fica um final de semana fora, assim, que vai viajar, nossa senhora, as meninas ficam sem comer. Elas ficam de greve de fome até a gente voltar. Pois é, tá vendo? Elas sentem muito, os bichos sentem muito, Nossa, beijo. Vocês viram o vídeo que tá circulando no TikTok de um gatinho que quebrou a pata e aí os outros gatos do dono começaram a mancar para receber a mesma atenção que ele? Sim. Aham. Gente, como isso é a coisa mais, tipo, o bicho, ele copiou, já que o outro tá recebendo atenção, como você fala que o bicho desse é irracional? Não tem como, né? Além de racional, é falsa. Esperta, né? E já teve Olha. coisas assim com o dono também, né? Às vezes a pessoa, sei lá, caiu e machucou a perna e tá Sim. mancando, e o pet vai e faz a mesma coisa pra. Tipo, ele é o espelho do dono, né? Às vezes. Sim. Então tem, já puxando esse gancho de que como são os pets de vocês aqui em casa, a Samira é praticamente eu
né? E acredito que Mifa vai ser um pouco de Iago, porque ela é bem mais aberta das coisas, brinca, pula. Agora a Samira, você olha pra cara dela, ela tá com a cara de um olhar 42, 43, sei lá como que fala isso, e ela quer te matar ao mesmo tempo, e ela tá séria, e é tudo no tempo dela, ela é calma, você vai pegar, ela não gosta de toque, não gosta de nada, então, Mas tipo ela assim, sempre ela é tá muito perto. séria com as coisas. E ao mesmo tempo, ela sempre quer brincar, ela se segura, parece tipo, nossa, não posso perder a postura, mas coloca um ratinho na minha frente, que eu vou pular nele e vou rolar e ficar maluca. É, Então, legal. essas coisas de o dono tá sentindo, o pet também sente. Então, Sim. se você tá triste, eles sempre vão estar ali colado, sofrendo com você, mesmo sem saber o que tá passando. Então, E sempre ele sabe, né, quando você tá mal. é o sentimento, eles sentem esse sentimento, todos os sentimentos, de raiva, de tristeza, de tudo. Então, é muito doido. Vocês assistiram o Gato de Botas 2? Ainda Não, não. Ainda não. Meu, tô querendo assistir. tem uma cena tão linda, tão linda. O gato de botas tá passando por vários momentos e ele tá começando a criar crises de ansiedade. E ele faz um amigo que é um cachorrinho, é um dogzinho, tipo, super carinhoso, super fofinho. E tem uma cena que a ansiedade dele ataca de um jeito e ele tá fugindo lá de um vilão que meio que nem tá seguindo ele naquele momento, mas ele tá muito ansioso e o coração começa a disparar e ele deita, começa a ficar tipo, com o olho esbugalhado, com tudo disparando e o doguinho coloca a cabecinha, tipo, na barriga do gato e o gato vai respirando e o doguinho fica lá junto com ele, assim. É uma cena muito significativa, mas que faz muito refletir sobre isso, né? Sobre como o pet também quer absorver um pouco Sim, das dores, dos momentos ruins, percebe e sofrimento, tenta né? colaborar de qualquer forma. Sim, É muito exato, fofinha, não. gente, essa cena. Eles têm muita personalidade, assim, muita personalidade. E eles escolhem o que eles querem de cada dono, né? Então, tipo, as meninas aqui, quando elas querem brincar, carinho, essas coisas assim, elas vêm pra mim. Quando elas estão mais tristinhas, quer comida, quer uma atenção, Tá doente. tá doente, essas coisas, elas grudam no Gré, assim. Então, tipo, sabe quem? Tipo, a mãe que vai cuidar de tudo, qualquer chabu, e o pai que vai brincar com ela nesses momentos de diversão. Então, eles têm muita personalidade própria, assim, né? Sim. A Celina, se ela tivesse saído do meu útero, ela não seria tão parecida comigo. Pode contar a história que aconteceu esses dias? Pode. Não lembro o que é, mas pode. Que o Gré tava com prisão de ventre. Bicha! Fazia 2 dias já. E a gata não parou de cagar também? Oh, meu Deus! Sério? As meninas Mona, ela parou de cagar. Aí o Gré foi lá, tomou um negócio, e aí cagou. Depois, meia hora depois, a gata foi lá e cagou. Falei, não é possível, uma coisa dessa. Bicha. Mona, eu fiquei de. Tipo, a gente não deu nada pra ela. Nada. A gente não deu remédio, não deu azeite, não deu nada. A mulher simplesmente, depois que eu caguei, ela foi lá e cagou. Eu fiquei O embasbacada. Gré falou, nem se eu tivesse parido essa Nem gata. se eu tivesse parido essa mulher, ela seria tão parecida Que comigo. bom. Quando tá, assim, eu tenho uma leve mania de limpeza. Então, quando tá. A Celina, ela cresceu com a gente, né? Tipo, ela veio muito novinha. E ela cresceu em cima da cama, tudo limpinho. Ela. Nossa, bicha. Qualquer camiseta de lavada com bom amaciante, ela deita em cima. Tá nem aí. Roupa de cama nova, a gente tira do armário, ela já vem pro quarto. Que ela quer roupa de cama limpa, toalha limpa, tudo tem que estar limpinho. Quando a gente deixa a caixa dela sem limpar, tipo, a gente não limpou naquele dia, sabe? Ela cagou de manhã, a gente não limpou ainda, no final da tarde. Ela acha um pano no chão e leva até dentro da caixa de areia dela pra tentar limpar. Ela mesmo. Deus. Ela arrasta o pano de Esses chão. vagabundo não estão Esses limpando. porra, eu faço tudo nessa casa. Eu tenho que fazer tudo. Ela sai xingando, menina. É o cão, essa menina. Nossa. A minha irmã morre de medo da Celina porque ela tem medo da Celina uma hora falar com ela. Eu tenho. Porque é só o que falta. Eu só aqui. É Ela só vai o me que chamar falta. de senhora. Eu achei que ela ia me chamar de senhora. Bicha, Ela vai me chamar de senhora.
Só Nossa, falta isso. Ah, gente, sabe o que a gente podia fazer? Vamos postar a foto dos nossos pets no Instagram do Tiolas. Vamos. E aí as pessoas também podem mandar a foto dos pets pra gente. Exactly. É. A gente faz um carrossel com as fotos dos pets. Isso. E aí vamos pedir o Cacholas? Vamos, indicações da Clara pra encerrar. Não. Aquele bom Coisas indicação pets. pra encerrar. Meu O momento. que a gente vai falar, gente? Filmes de pets? Filmes, fechou. Filmes de pets. Uhum. Filmes de animaizinhos. É. Eu preciso lembrar o meu. Você precisa Eu vou lembrar Mas o começar. aquele do cachorrinho. Tem o Ó, próprio cachorrinho. Pets, né? Aqueles. Tem Tem aqueles. pets. Tem bom. aquele cachorro. Ah, lembrei. Também. Quem quer começar? Eu posso ir porque eu já tava falando do filme mesmo? Então vai. Qual que você vai indicar, mulher? Ah, eu vou começar e eu vou indicar um filme que eu já falei sobre ele, que é. Deixa eu lembrar o nome do filme, brincadeira. Gato de Botas 2, gente. Acabou de sair do cinema, tá fresquinho no torrent, sei lá o que. Tá Não colocar no Twitch. Tá no Prime Video. Tá disponível pra alugar, tá no cinema. No torrent, Você é uma pessoa do cinema. mas não tá mais no cinema. Eu tentei achar. Tá, ainda tá. Ah. Em alguns lugares ainda tá. Mas daqui a uma semana. Daqui uma semana. Gente, pesquisa aí onde vocês assistem. Não pirateiem. Não Exato. com. Não tem pra alugar no VOD já. Tá bom, mas se for piratear, cuidado. Vocês podem ser presos. Não pirateia. E Mas Qual- a galera, qual que é desse filme, eu Igor? adoro a Se galera. for piratear, não me conte. Adoro que a galera do cinema fica desesperada. Não, mas é porque acho que a gente já assistiu o Gato de Botas 1. É apaixonado pelo Gato de Botas, não tem como, que a gente já assistiu Shrek ou qualquer um desses filmes. E nesse filme é muito legal, porque ele já gastou todas as vidas dele, praticamente, e ele só tem mais uma, então. Não é spoiler, tá? Isso tem no trailer e tudo mais. Então ele, de certa forma, entende que ele não pode mais se arriscar tanto, então que ele tem que preservar a vida dele. Entender que ele é um gato, sabe? Porque em algum momento as habilidades humanas dele também fizeram ele muito além, enfim. E aí ele começa a entender que ele é um gato. Tem até um momento que ele começa a viver com gatos normais e agir como gato, enfim. E ele começa a dar valor à vida, né? Então é um filme muito bonito. E acho legal, interessante, que antes mesmo de entender que o episódio seria sobre pets, eu acabei de assistir praticamente o Gato de Botas, assim. E achei muito lindo e muito fofa a trajetória dele. E o filme aproveita da animação e do lúdico para trazer outras questões, como crises, ansiedade, enfim. É um filme muito bonito, gente. Assistam. E tem o Wagner Moura. E tem o Wagner Moura de Lobo Wagner Mal. Moura. Miau. Lobo Mal. Perfeito. Razão. E vocês, minhas velhas? Vai. Gente, eu sou apaixonado com o Rei Leão. Rei Leão. E o Rei Leão é tudo. Será que todo mundo já assistiu o Rei Leão? Não sei. Se vocês não Sim. assistiram, assista. Assista o live action também, que é bem legal. Tem a Beyoncé lá, linda, maravilhosa. Não era isso? É. Mas aí eu já tenho um protesto. O quê? Porque o live action não é live action, é animação em 3D. É, a animação eu já 3D. tenho- É. A Disney tentou vender isso daí como live action é meu cuzão. É. É. Isso daí é Animação uma animação 3D. Nem a palmeira do filme é de verdade. Exato. Mas eu acho muito lindo. Eu gosto muito. Eu acho que, tipo assim, ele representa bastante também sobre a questão dos animais e tudo mais, né? O comportamento. E sempre, assim, sempre o estudo da Disney e tudo mais, sempre estudaram muito sobre os animais antes de fazer filmes a respeito, né? Sim. E é muito Sim. legal a gente ver esse comportamento, né? Muito legal, eu gosto. Sim. Já que a Iago falou, tipo, eu achei que até ia falar, né, de que eu não ia escolher algum filme de pet que seria gato, cachorro, que seria animais, no caso, no total. Mas eu sou apaixonado por Sing, não sei se já ouviram. Ai, eu Sim. Ai, amo. sim, é tudo. Ai, que foi tudo. sim. É um filme perfeito que junta todas essas questões, até que o Igor falou de ansiedade, de coisas, tipo, enfrentar seus medos e seguir sonhos. E mostrar isso nos animais é uma coisa muito, muito bacana, muito legal. E também tem pencas músicas perfeitas naquele filme. Eu não assisti o 2, então eu só assisti o 1,
Mas eu indico o 1 e o 2 também, É. que até eu vou já pegar essa minha própria indicação e assistir. Era uma coisa que eu já tinha Amo. até esquecido, lembrei agora. Assistir Mas o 2 é lindo, lindo. muito gostosinho. Eu amo. Seco? Vou pesar o clima agora. Ah, Eita. de lá vem. Peraí, toca a musiquinha. Vou tocar a musiquinha. Né? Marley e eu. Gente. Não, é porque eu vou indicar o filme Sempre ao Seu Lado. Ah, Eu não sei se mãe. Gente, esse filme acabou comigo, assim. A história, para quem não conhece esse filme, é uma história real de um cachorrinho que todo dia esperava o dono na estação de trem quando ele voltava do trabalho. E aí o dono pega uma doença, falece, e o cachorrinho continua indo esperar ele, até que um dia o dono não vem mais, e ele fica lá por meses esperando o dono, e o dono não aparece mais, e o cachorrinho é lá na chuva. Gente, é tenso esse filme, é de chorar, de acabar. Quem não chora com esse filme tá morto por dentro. Não é, minha eu cabeça. só de lembrando no filme, eu tô quase chorando. Só te lembrando. É um filme que você assiste uma vez na vida, porque não tem Nossa. condições de assistir 2 vezes na Ah, eu vida. não vi. Tá disponível no Prime Video, assiste, porque, nossa, esse filme é... Tô assim no chão agora. E você? Tá feliz que você pesou o clima pra todo mundo? Vai, traz, E essa levanta todo festa que mundo. virou enterro. Fico feliz, amigo. Eu vou levantar com outro lá, que é outro freixo. Manda. Freixo. Eu vou indicar. Tem Família Não Tradicional, Vixe. composta por 2 mulheres Vixe. que não são brancas Ó, Ei. e adotaram um pet. E elas não são um casal, elas são irmãs. Eita! Já sei o que você tá falando. Lilo e Stitch. Ai, Oh, mãe, vai ter live action. Lilo e Stitch. Vai ter live action de Lilo vai e Stitch? confirmar agora. Contrataram a atriz lindinha, menina. Ai, que fofinho, gente. Lilo e Stitch é uma família, duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova, e elas adotam um cachorro. Petzinho, Elas né? adotam um cachorro Oh, meu Deus. diferente. E é tipo família, tipo, não tradicional mesmo. Fala sobre Exato. amor, Fala né? sobre É a coisa amor, mais sobre linda do perda, mundo. que elas não têm os pais. Fala sobre a irmã que não quer abandonar a outra irmã. Esse filme é lindo. Esse filme é Muito lindo, pesadíssimo Muito. também. Tem no Disney Plus. No Disney Plus. Gente, me perdoem. Melhor filme da Disney ever. Melhor princesa. Exato. A Lilo é mais que princesa. Ela é rainha da Disney. Exato. Agora eu quero mandar um recado pra Hollywood. Manda. O seu Hollywood, Ah. cadê filme de gato? Né? Só tem gato vilão, gato vilão, gato vilão. Gato de botas ainda agora virou herói, mas eu quero filme de gato, gato mesmo. De tipo, história de gato salvando criança que tem. Vai atrás de história de gato que já tá na hora, né? Chega de fazer gato, só faz gato de bruxa que mata, que não sei o que, gato do demônio, cemitério Ah, maldito. tem um gato que ajuda. Quem? O Salem de Abracadabra. É, o Salem, O bonitinho. Salem é Mas perfeito. falta mais filme de gato Falta mais filme de bonitinho gato, em Hollywood. fofinho. Nossa, sabe aqueles pentas filmes de cachorro e gato lá, como Cães e Gatos, uma coisa assim? Nossa, Sim. a boca mexe. Dá raiva, cara. Os cachorros tudo perfeito, os gatos tudo Filho cão. da puta, exato. gato assim, né? A personalidade do gato. Gente, estou chateado que ninguém indicou o Cats. Também não vai avacalhar, né? Nem a própria academia. Vem a mulher apela. Ai, ai. A mulher apelando. Gente, temos. Temos, veio aí, hein? Veio aí, hein? Deixa eu dar os recadinhos de novo. Mano, Não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais, Cholascast em todas as redes. Segue no Instagram pra gente avisar sempre lá quando tem conteúdo novo. Não esqueça de assinar aqui no canal. Vai lá, deixa o seu coraçãozinho aqui no Spotify, onde você tá ouvindo a gente. Deixa favoritado. Aqui, se você tá assistindo pelo YouTube, um grande beijo, dê o seu like, comenta aqui embaixo qual o nome dos seus pets. Vai lá no nosso carrossel do Instagram, manda a foto dos seus pets. Fechou? Tudo. Ixi. tudo. E lá, uma coisa que eu acho que muita gente não sabe, lá na nossa descrição, na nossa bio do Instagram, tem os nossos Instagrams pessoais, tá, gente? Vocês podem seguir a gente individualmente. É não, é? exato. Se você tem a curiosidade de saber como é o rostinho da Igona, fala aí, amiga. Nossa, é uma coisa assim. Nossa, você vai olhar e falar. Ai, apaixonei. E Igona é a Pois Cholas, solteira, então pode ir lá. Vai lá,
Tô, Conversa aí. tô solteira. Quem tiver, assim, afim, manda uma carta. Manda o foguinho. Manda o Manda um foguinho. fogo, uma cartinha, entendeu? Caixa Você fala, manda um postal, tudo no pix. post. Arrasta pra cima. Toda terça-feira ela tá mamando no banheiro do Engabaú, hein? Não, filho, eu falei isso Não é não, menina. Ela mudou. Agora ela tá indo no Parque Ibirapuera. mas Tá, desculpa. tem um bananal lá bem bom. Tem um bananal bem bom. Exactly. Fechou, amiga? Tchau, gente. Até semana que vem. Au. Beijo. Beijo, meus amores. Beijo, amores.